Olá, estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza, para a FGF TV, canal 14 da Multiplay. Hoje, nós vamos abordar o tema comunicação não violenta. Nós sabemos que estamos em Fortaleza, uma das cidades mais violentas do mundo, com toda certeza, uma cidade que tem um índice de criminalidade altíssimo. E para falar sobre esse tema interessante, a comunicação não violenta, eu tenho o prazer de receber em nosso estúdio o mestre Nando Velasco, uma pessoa, um grande amigo, a quem eu tenho mais autoestima. Professor Nando, muito obrigado por sua presença. Prazer. E o senhor poderia iniciar nosso bate-papo aqui, falando um pouco sobre sua história, quem é o senhor, de onde o senhor veio, por que o interesse por esse tema? Ok. Então, satisfação estar aqui, obrigado pela oportunidade. Eu venho de uma cidade também violenta, Rio de Janeiro, e vim para Fortaleza também apaixonado por essa cidade. E a minha formação é teologia, sociologia e filosofia. E ultimamente eu fiz um mestrado em comunicação intercultural. E nessa abordagem a gente entende um pouco como as culturas se comunicam, né? E como as linguagens se interlaçam na busca de significados, né? E então eu tive a oportunidade de conhecer a obra de Marshall Rosenberg, né, Comunicação Não Violenta, e eu venho estudando então, né? Eu não sou um especialista no assunto, mas a gente tem pesquisado e entendido, especialmente no que diz respeito à comunidade, né, onde eu trabalho hoje, na Igreja Batista Central, e a gente vive num ambiente de muita violência, né? Não só na cidade, mas no entorno onde a nossa comunidade está situada. Então é importante a gente entender essa metodologia, esses valores e como ajudar a minimizar a violência e estabelecer uma cultura de paz, né? Essa é a busca. Professor, posso chamar de Nando? Claro, fica mais claro. fácil. Então, Nando. fica mais fácil assim, fica mais informal para nós. Meu querido, a formação do Estado, ela pressupõe algumas teorias. Eu tenho ali o grande Thomas Hobbes, no livro Leviatã e o Do Cidadão, onde ele vai dizer que o homem mais forte subjugou os mais fracos, impôs a sua vontade, e esse homem chama-se Estado. Okay. O John Locke já vai ter uma outra teoria, né? O Locke vai dizer que o homem é a tábula rasa, no sentido de que ele é uma folha em branco, que pode ser escrito, então cabe a nós educar esse homem. O Rousseau já vai trabalhar a ideia de que o homem é bom no seu estado natural, o homem é bom. Então, o homem, por sua bondade, o homem se agrupa, o homem dividiu e entendeu que seria necessário ter alguém para governar, para colocar uma certa ordem, né? Porque há uma máxima do direito que diz que onde não há lei, certo, não há ordem. É uma máxima aí dos pensadores da Idade Média. Então, nós podemos observar que tem uma distância entre Hobbes, que diz que o Estado surge da violência, Rousseau, que diz que o homem é bom por natureza. Hoje eu vivo numa cidade extremamente violenta, você veio de uma cidade violenta, me parece que o mundo é violento, estou pensando em ir para a Lua, ver se fica mais fácil. Mas me diga, o homem é bom no estado de natureza, como pensava, como escrevia Rousseau, ou o homem é mau, lobo do próprio homem, como dizia Thomas Hobbes? O homem é bom ou ele é mau? Se eu souber essa resposta, eu ganho milhões. Essa é uma dúvida que a antropologia, a sociologia, a teologia, a psicologia não tem uma resposta satisfatória ainda, essa é a verdade. O que se percebe é o resultado disso. O ser humano, ele é violento. Aparentemente, algo dentro do ser humano o impulsiona a usar metodologias para conseguir aquilo que ele quer.
para ele atingir os seus interesses, para ele satisfazer as suas necessidades. E se a gente tem uma índole animal, se a nossa gênese ela é animal, então ganha mais quem grita mais, né? E agora, se chegamos como uma tábula rasa, né, e é o ambiente que define as nossas inclinações, então poderíamos dizer que o ser humano é essencialmente bom. Eu não tenho encontrado uma teoria melhor para explicar esse conflito, ou pelo menos para a gente entender melhor o que a cultura judaica explica, né? De que o homem ele tem a sua essência, a sua gênese é boa, mas o exercício da sua vontade, né, o seu livre-arbítrio, o faz buscar os seus próprios interesses em primeiro lugar, e ele vai usar da força para estabelecer a sua vontade, para que os seus interesses sejam cumpridos, né? Seja eles legítimos ou não, né? Seja eles extorsivos ou não. Então, eu acho que eu não respondi a sua pergunta, porque... Não, mas você deu um norte muito bom. Eu acho que eu diria, são as duas coisas, não é? Eu acho que e é complicado, se você nasce num ambiente violento, você, por mais inocente que você seja, parece que o ser humano ele vem com alguns traços biológicos, psíquicos e ambientais. E aí o ambiente começa a definir, começa a dar forma às sementes potenciais que existem dentro daquela pessoa, né? Então, uma criança que nasce num ambiente violento, ela tem a tendência de se desenvolver de forma violenta. Então, no fundo, essencialmente, a gente não tem uma resposta muito clara, mas de fato ela nem interessa. O importante é como nós estamos. Como nós estamos, e agora, né? E para onde vamos. Exatamente, ou não vamos, né? Se a violência não deixar, nós não vamos. Exatamente. Né? É interessante a sua posição, porque nada é mais lindo do que um bebê. Um bebê é lindo, mas você poder olhar para aquele bebê e pensar, meu Deus, até quando as pessoas vão olhar e dizer que coisa linda, good o bebê, né? Até quando, né? Porque o ambiente, os números do nosso sistema carcerário, eles estão aí falando. Verdade. Né? A cada 3 pessoas presas, 2 são por tráfico de drogas. 2 a cada 3. E a terceira porque estava comprando droga ali no meio ali. Então 2 são envolvidas. Sim. 85% das pessoas presas no nosso país hoje são os 3 P's. Pobre, preto, periferia. Okay. Então, uma pessoa que nasce num local de extrema vulnerabilidade social, onde o Estado não tem alcance, onde não há saúde, educação, saneamento, essa pessoa já nasce vituperada pelo próprio Estado, ela já nasce no estado de violência. Com certeza. Então você acredita que essa pessoa, os números mostram a inclinação, a tendência dela é se tornar uma pessoa violenta. Sim, é do que ela está se alimentando, é como ela está aprendendo a viver. Ganha mais quem grita mais, né? Então, a linguagem da violência, ela permeia todo esse contexto. Especialmente, parece que a pobreza ela é um cenário de desgraça, que ela fomenta a desgraça, né? Ela multiplica a desgraça e a maldade, né? Mas é interessante a gente observar, professor, que a violência ela não é só como a gente entende. A violência, eu vou pegar a arma, eu vou agredir você, vou furar você. Sim. A violência ela começa absolutamente muito antes. Isso aí é um avolumamento, né? Uma multiplicação da desgraça e da maldade, né? Se o senhor me permita, como nós falamos no direito, isso aí é a máxima delitiva, né? É a máxima delitiva, chegar à materialidade, não é isso? Sim, exatamente. Então, isso é que os números mostram. E os presídios, eles tentam conter essa maldade, na verdade, acaba se tornando um antro de maldade também, de multiplicação de maldade, né? Mas a gênese de todo o problema continua sendo o ser humano correndo atrás dos seus próprios interesses, o que parece absolutamente legítimo, né? Mas isso é o que estabelece a guerra entre os seres humanos, né? O artigo 345 do Código Penal brasileiro,
454 do Código Penal brasileiro, ele vai trazer o crime do exercício arbitrário das próprias razões. E a lei, ela é tão fantástica, né, na sua normatização, que ela vai dizer que é crime o exercício arbitrário das próprias razões, vírgula, mesmo, olha só, mesmo que seja amplamente conhecido como justificável. Ou seja, mesmo que você entenda justo, mesmo que o momento seja que todos entendam como justiça, mas você não pode ter autotutela, executar o arbítrio das suas próprias razões. Né? E ele vai dizer, né, logo mais à frente, a própria lei, salvo quando a lei o permitir. Porque ser violento, tirar a vida de alguém, mesmo que você entenda que você tem razões para isso, fulano tirou a vida de meu pai, fulano tirou a vida de meu irmão, então eu vou me vingar porque eu estou dentro das minhas razões. Mesmo que você entenda que está dentro das suas razões, a lei vai dizer que você não o pode fazer, salvo quando a lei o permitir. E ela vai permitir nas excludentes da ilicitude, a legítima defesa, né, o estado de necessidade, exercício regular do direito. Né? Então, a lei ela vai ter a exceção da exceção. Porque quando alguém é violento comigo, a primeira coisa que vem na cabeça é, eu não quero justiça, eu quero vingança. Então, eu vou violência com violência. A lei tenta nos educar. O Maximiliano Jaspierre, que é um francês, ele diz assim, o segredo da liberdade é educar, e o segredo da tirania é manter o homem na ignorância. Interessante isso. Né? Me perdoe o francês, meu francês é muito fraco, né? Mas o importante é que o professor lê o livro. Então, a lei vai nos falar isso, que eu tenho que educar o homem para que ele tenha liberdade. Enquanto eu manter ele na ignorância, eu vou estar mantendo a tirania. Então, a própria lei vai dizer que eu posso agir nas minhas próprias razões quando ela o permitir. Na legítima defesa, no estado de necessidade. Em outro momento, eu não posso. Mas, professor Nando, não é assim que se vê nas ruas. O que você observa nas ruas é alguém passa e vê alguém amarrado num poste e alguém grita, esse daqui estava cometendo uma violência sexual. Pronto, todo mundo vai apedrejar, as pessoas se motivam, gritam, choram para cometer ali um lixamento. Né? As pessoas não param para pensar que mesmo elas achando que estão com direito, elas não o devem fazer, porque nós vivemos no Estado regular de direito, nós temos mecanismos para operacionalizar a lei, e isso não acontece. Você teria uma ideia, por que o homem tem esse sentimento vingativo? Será porque ele não confia na justiça? É porque ele não tem educação? É porque faltou o pai dele falar para ele? O que seria isso? Bem, é uma soma complexa disso tudo, né? Se você está num estado de violência e de vingança, essa é a linguagem que se aprendeu, né? Então, dificilmente a resposta vai ser diferente, né? E é quase que o inconsciente coletivo ele gera essa identidade da vingança. Inconsciente coletivo. Que assim, estamos todos frustrados, por exemplo, com o aumento da gasolina, por exemplo. E Nossa, aí você está mesmo? Não, de forma alguma. E a gente vai acumulando as frustrações, né? E parece que quando surge uma oportunidade como essa, por exemplo, você acaba explodindo e expressando toda a sua vingança toda a sua frustração naquela situação, né? Acho que importante da gente compreender, professor, é que a minha necessidade de vingança, né, de fazer justiça com as próprias mãos, né, eu acho que às vezes a gente compromete um pouco o significado mais profundo de justiça, né? A justiça na nossa cabeça, ou pelo menos na cabeça do cidadão comum, é vingança. Você está me devendo, você me paga. Você vai me pagar de algum jeito, ou com dinheiro, ou eu vou te ofender de alguma maneira, né? Então, o princípio da comunicação não violenta a essência é eu assumir a responsabilidade pelas minhas próprias necessidades. As minhas necessidades mais básicas. Poderíamos apelar para Abraham Maslow, falando das necessidades básicas de todo ser humano, né? De significado, de segurança, de alimentação. Então,
um bebê, por exemplo, não dê de comer para ele, não. Um bebezinho de 1 ano. Ele não vai dormir, ele vai usar a linguagem que ele quer, uma linguagem até violenta, digamos. Né? Por quê? Ele está sentindo, algo está em risco, né? Algo está sendo ameaçado. Né? Então, esse ímpeto de violência, na verdade, eu acho que vem da nossa não responsabilidade pelas nossas próprias necessidades, de suprir as nossas próprias necessidades. Então, por exemplo, eu posso manipular você, eu posso brigar com você, gritar com você, porque você me desrespeitou. Então, você me desrespeita, eu desrespeito você. Você faz alguma coisa que me desagrada, eu tenho a tendência a reagir negativamente, ou talvez até usar uma certa vingança, né, contra você, de alguma maneira. Mas, veja bem, a minha ação, a minha escolha, né, que isso é algo da minha liberdade, de lhe fazer mal, ela vem porque algo está faltando em mim. Mas isso que eu estou sentindo que está faltando em mim, por exemplo, o respeito que você não me deu, eu estou colocando na sua mão o poder de me fazer uma pessoa, de me fazer sentir respeitado. Só que não está no seu poder me fazer sentir nem A, nem B, nem C. A maneira como eu me sinto é responsabilidade só minha. Ninguém pode decidir como eu vou me sentir. Não é? Então, as suas escolhas, elas podem me influenciar, elas podem me estimular, mas eu não posso dizer, por exemplo, você me fechou no trânsito e eu estou com raiva, você me fez ficar com raiva. Na verdade você me fechou. Eu observo o fato sem julgar o fato, sem juízo de valor. Então, você me fechou no trânsito. Eu estou me sentindo frustrado, irado. Então, eu estou me sentindo. Não é, entende, né? A diferença não é você que me faz sentir de determinada forma. Então, a mecânica da violência é eu coloco na sua mão a responsabilidade pela maneira como eu estou me sentindo. E isso é de fato, uma irresponsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade pelas minhas necessidades e dar um jeito de resolvê-las, não arrancando isso da outra pessoa. Eu não tenho poder para isso. Né? Você é livre, não é? Um casal, por exemplo. Não é? Eu declaro que amo a pessoa, não é? Eu me caso com ela e eu faço promessas a ela que eu vou amá-la até que a morte os separe. Né? Só que essa ideia do amor incondicional, né? E a gente até declara, faça o que você fizer, eu sempre vou te amar. Isso é uma declaração assim, quase insana, né? Porque basta você me trair, basta você cometer algum delito contra mim, eu já desisto. Eu não quero mais. Porque, exatamente, acabou o amor. Mas espera aí, o amor que eu tenho para te dar está vindo de você? Muito bom. Entendeu? O amor que eu tenho para te dar tem que vir só de mim. Então, só eu sou responsável pelas minhas próprias necessidades. Então, à medida que a gente amadurece nesse entendimento, eu me torno menos vulnerável aos estímulos e às provocações. É claro que isso demanda treinamento e essa busca do melhor que existe do ser humano. Né? Em uma obra de Shakespeare, ele vai falar que nós somos concebidos pela razão, mas somos movidos pela emoção. Pela paixão, né? Ele vai tratar dessa temática. Mas é muito importante e profundo que você aborda quando você diz que eu sou responsável por mim. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento de minha origem, quem eu sou, né? Conhecendo quem eu sou, eu conheço meu propósito, conheço minha aplicação e eu sei para onde eu vou. Sim. E o que você precisa, né? Que são as grandes perguntas humanas, de onde eu venho, quem eu sou, para onde eu vou. Exatamente. Você acabou de respondê-la aqui de maneira muito inteligente, né? Espero que quem está em casa assistindo consiga perceber um pouco, né? Mas você acabou de destrinchar toda a temática aí, né? Que Raul Seixas falava, né? Que são duas coisas que se misturam, a prestação do fim do mês e o fim do mundo, né? São duas temáticas que você agora solucionou. E todos os dias pela manhã a gente acorda tem que matar um leão por dia, né? Então, no trânsito de Fortaleza, por exemplo, é uma loucura esse trânsito. E ainda mais quando tem obras, aí eu tenho horário para chegar, eu tenho metas a cumprir. Então, essas são as minhas necessidades. Eu preciso correr atrás delas, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, eu preciso de segurança, eu preciso...
Então, as minhas necessidades é que me move, não é? Mas acho que a maioria das vezes nós colocamos na mão da outra pessoa a responsabilidade de eu me sentir seguro. Então, não me ofenda, aí eu vou me sentir amado. Não minta para mim, eu vou me sentir respeitado. Eu não estou dizendo que isso não me afeta, né? Mas como eu vou me sentir é uma escolha que eu tenho que fazer, né? Então, e essas necessidades, esse seria um dos princípios da comunicação não violenta, né? Eu preciso entender quais são as minhas necessidades e falar a verdade sobre elas. Na verdade, a gente nem sabe mais quais são as nossas necessidades. E a gente acaba resumindo e reduzindo as nossas necessidades a coisas simples e básicas e a gente não percebe coisas mais profundas, né? A necessidade de amor, de respeito, de significado. E às vezes a gente briga por coisas simples, né? Por coisas básicas. E a gente não aprende a linguagem do perdão, a linguagem da conciliação, não é? Então, antes da explosão, como você falou, das paixões, né? As emoções são um elemento importante na nossa humanidade. Mas as emoções, elas não são nem certas nem erradas, elas simplesmente é a maneira como a gente interage e comunica com o mundo. Mas elas são o gatilho que é detonada, elas são detonadas pelas nossas necessidades. Então, quais são as nossas necessidades? O que eu estou precisando num determinado momento? Por exemplo, o filho que deixa o quarto bagunçado, né? Eu tenho um filho jovem adulto e passa meses sem limpar o quarto e arrumar a cama. Qual é a necessidade dele? Ele não tem nenhuma necessidade de arrumar a cama. Essa é uma necessidade da mãe dele. E a mãe fica irritadíssima, né? E fala, e reclama, e acusa, e manipula, e ele é preguiçoso, ele não tem valor, o que ele vai ser na vida, percebe? A necessidade do quarto arrumado é da mãe. Não é do filho. Não é do filho. Ele tem outras necessidades, não é? E por isso a mãe julga, ela observa o fato. Qual é o fato? Um quarto bagunçado por 3 meses. O que ela está fazendo? Ela está julgando, ela está avaliando o filho, não é? Porque o quarto está bagunçado. Mas o problema não é o quarto. O problema é a necessidade que ela tem de ter uma casa limpa. E transferiu ao Transferiu outro. a responsabilidade para o filho. Então, você, filho, me faz sentir, eu estou com raiva de você, você está me fazendo sentir raiva de você. Então, o sentimento, ela vem de uma necessidade que a pessoa tem, né? Então, o que a comunicação violenta vai esclarecer é que eu não devo negar as minhas necessidades. Eu preciso reconhecê-las e descobrir quais são elas realmente. Então, no caso da mãe, é ter um quarto limpo. Por que ela quer um quarto limpo? Porque um quarto limpo é mais seguro, é mais higiênico, vai ser um ambiente mais confortável para o próprio filho. Então, essa é uma necessidade que a mãe tem, não é do filho. Então, ao invés dela julgar o filho e condenar o filho, ela poderia, ou deveria, né, a partir treinando, né, ela poderia expressar a necessidade que ela tem para o filho, sem desrespeitar o filho, né? Esse seria um dos passos da comunicação violenta. É eu não julgar a situação, não julgar as pessoas, e eu só vou conseguir fazer isso se eu já tiver assumido a responsabilidade pelos meus sentimentos. Eu legitimo os meus sentimentos, né? Porque os sentimentos, se eu nego, eles se avolumam. Se eu não expresso, né, e dependendo da personalidade da pessoa, ela vai ter mais ou menos dificuldade. Tem gente que grita, né, explode, tem gente que implode, né? Então, nenhum nem outro processou as suas emoções de maneira saudável. Um está fugindo dela, engolindo, e o outro está fugindo dela, jogando para cima do outro, né? Então, se eu tomo posse da minha frustração e ela começa a ganhar uma expressão diferente. Aí eu consigo avaliar por que eu estou me sentindo dessa forma. E aí eu consigo, né, que seria o quarto passo da comunicação não violenta, eu consigo expressar a minha necessidade respeitando a outra pessoa. Então, se eu tenho essa postura, eu estimulo a outra pessoa a ter a mesma postura. Puxa, minha mãe não está me julgando porque o quarto está bagunçado. E se eu não me sinto julgado, eu consigo ouvir o que a outra pessoa está dizendo. E então, se a mãe, né, ou se o pai, ou seja, é só uma ilustração, né, ela consegue expressar de maneira respeitosa, de maneira empática, né,
o filho ou a outra pessoa consegue ouvir de maneira empática também, porque ele não está se sentindo acusado, ele não está se sentindo responsabilizado pela maneira como a mãe se sente. Bacana. E ele começa então a assumir a responsabilidade pelas próprias necessidades dele. Então, a questão no fundo não é se o quarto vai ser limpo ou não vai ser limpo. Obviamente é um fato, obviamente é uma realidade que pode ser problemática, né? Aqui é um exemplo simples, né? Mas isso se aplica a todas as interações humanas, todas elas. Então, no fundo, o objetivo não é resolver, não é descobrir quem está certo e quem está errado. O objetivo não é fazer justiça. O objetivo não é corrigir o que está errado. O objetivo não é cartesiano. O objetivo é eu me conectar com você. Porque quando a gente se conecta no nível da empatia, eu respeito as suas necessidades e os seus sentimentos. Não me sinto ameaçado por elas. E você se conecta com as minhas emoções e as minhas necessidades e não se sente julgado, nós fomos para um novo patamar de diálogo e no final a gente vai ver que o conflito, né, o delito, ele nem é isso tudo. Ele ganha uma proporção mais adequada. Muito bacana, professor. A metafísica dos costumes vai trabalhar a questão de que cada homem consiga usar a si mesmo e ao outro como o fim de todas as coisas, e não como um meio para chegar a algum lugar, né? Exatamente. Ele vai trabalhar essa questão da respeitabilidade, que é muito bacana quando ele diz que tudo no mundo dos fins, né? Tudo no reino dos fins, essa palavra que Kant vai usar, que ele diz que tudo lá tem um valor. Se você consegue substituir uma coisa pela outra, o valor é preço. Essa revista, se você consegue substituir por outra, é um preço. Mas se o que você tem é insubstituível, isso tem um valor, chama-se dignidade. Ele vai dizer que só duas coisas têm dignidade. O ser humano enquanto ser humano e a moralidade humana enquanto operadora da consciência humana, né? E isso é fantástico com o que você está dizendo, porque eu, enquanto ser humano e enquanto entendedor da moral e da ética humana, eu me relaciono com você. Numa comunicação onde eu não vou lhe cobrar as minhas frustrações. É isso mesmo? Elas são suas. Eu não sou responsável pela maneira como você se sente. Pode parecer cruel, né? Tipo, eu dizer para minha esposa, eu não sou responsável pela maneira como você se sente. Dizer para o meu vizinho, né? Ou para o meu professor, para o meu filho, eu não sou responsável pela maneira como as pessoas se sentem. É uma escolha delas. Por mais errado que eu esteja. Esse entendimento, ele nos liberta, não para a gente viver uma independência narcisista, mas isso nos leva a uma interdependência empática, não é? E não acusação. Você me deve, eu te devo, aí a gente vai para os acordos, para os negócios, para os contratos. Ó, eu dou tanto, você dá tanto, né? Porque o que está predominando é eu tenho medo de você, você tem medo de mim. Você não vai cumprir o que você está dizendo. Eu também, talvez eu não cumpra. Então a gente estabelece um fórum entre nós e isso, de fato, a gente perde a conexão, como você estava dizendo, a conexão mais fundamental que existe entre os seres humanos. Nós estamos conectados no nível das nossas necessidades. Mas eu não posso suprir as suas e você não pode suprir as minhas. Elas são minhas, as suas são suas. E a gente precisa, então, para só concluir a ideia, eu preciso sentir a necessidade que você tem junto com você. Fantástico. E aí eu me conecto com você, mas eu não posso supri-las. E você sente a minha necessidade junto comigo. Isso se chama empatia. Professor, o tempo é muito curto, fantástico o assunto, mas eu gostaria que o senhor, 10 segundinhos no máximo, aí o senhor fizesse as considerações finais para podermos encerrar e, quem sabe, no outro momento, retomarmos o assunto. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, é um prazer, satisfação. Obrigado pelo convite. Como, encerrando, né, acredito que a coisa mais importante é esse nível que o ser humano está conectado, que não é a resolução dos problemas, dos conflitos do dia a dia. E entendendo que a violência, a comunicação não violenta, ela começa dentro de casa, quando eu julgo a outra pessoa sem saber o que de fato está acontecendo com ela. Esse é o princípio mais elementar e é aí que começa a violência. Muito obrigado, professor. Muito bom, gostei demais. Meus amigos, enquanto a conversa entre professores, nós citamos vários livros, né? Eu quero citar um.
1 Coríntios capítulo 11 vai dizer que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graça e partiu. Então, pense nisso, reparta, né? Não sofra pelo que os outros estão fazendo com você, né? Mas seja resoluto na sua consciência. Com certeza. Chegamos ao fim de mais um Sociedade de Direito. Este programa você assiste pela FGF TV, canal universitário de Fortaleza, canal 14 da Multiplay ou através das redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.